falei com o Marcos umas semanas atrás e com o Leandro que eu estava vendo umas coisas que eu achei muito legais. Eu queria ver se eu conseguia passar para os irmãos, né? Eu espero que eu consiga. Vamos ver se eu vou conseguir. E depois no final você bate em mim depois, aí, se não der certo. Até que ficou legal. Cadê o negócio? Eu estou acostumado. Ficou legal, né? Tirar uma foto. Até que ficou da hora, né? A lâmpada na minha cabeça. Eu fiz os slides, aí falei para o Marcos, faz lá dá uma melhorada, né? Porque eu tinha feito os negócios tudo em branco, aí o Marcos melhorou um pouco. Tá bom, né? Bom, o Marcos e o Leandro, eles têm falado para nós sobre a nossa caminhada, que nós temos o ano inteiro pela frente, que nós não estamos sozinhos na caminhada, que a gente vai enfrentar muitas dificuldades, às vezes, nessa caminhada. E eu comecei a pensar a respeito disso e ver como que talvez seja para a gente, né, como comunidade, caminhar, e tentei começar a aplicar isso para mim e ver como é que eu faria isso, né? Como é que eu agiria nesse caminho e nesse trajeto. E eu me deparei pesquisando alguma coisa, eu me deparei com algumas coisas. E eu vi um vídeo de um cara que chama Gustavo Reis, ele é professor de matemática. Não sei se o Pedro já ouviu falar desse cara, e a Heloíse, mas muito louco, assim. Gostei demais do que o cara fala. Chama Gustavo Reis, depois você pesquisa, é muito bom. E me impressionou, né, o que ele falou e tudo mais. E eu fiz uma maçaroca aqui com a ajuda de Deus, assim, para ver se vai sair alguma coisa. Vamos lá. Em Mateus 5,41 tem um texto que diz: se alguém te forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Presta atenção aí, Gabriel. Antigamente, quando o Império Romano estava mandando, né? Eles mandavam no mundo praticamente. Um oficial, ele podia chegar para um cara lá, estava lá o Fabião andando na boa, né? Ali era judeu, ele estava caminhando, de repente um romano, um soldado, ou qualquer pessoa, chegava para o Fábio e falava assim: Fabião, carrega aquilo ali para mim e vamos comigo até minha casa para você levar. Porque eu não quero me cansar, você carrega para mim. Como o Fábio fazia parte de uma nação que era dominada por Roma, ele tinha que carregar, ele tinha que pegar e levar. Então, num determinado momento, Jesus, que está falando isso em Mateus 5,41, ele fala: se alguém te forçar a caminhar 1 milha, Jesus está falando para a pessoa, vá com ele 2. Vamos abrir lá no texto de Mateus 5,41, porque Jesus também começa a colocar outras coisas lá. Eu tentei colocar menos slide, porque senão só ia ter slide aí. Mateus 5. Ele começa lá no 38, né? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Aí Jesus fala: mas eu digo para vocês, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe a esquerda. Ofereça-lhe a outra, né? Aqui está. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe com ele também a capa. E se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Jesus aqui está falando sobre vingança, né? E eu comecei a pensar, eu falei assim, se a gente está numa caminhada, a gente está começando um trajeto,
de repente alguém chamado a caminhar, e Jesus ele pega e falando isso, ele diz para a pessoa que já está cansada, porque o cara foi lá e obrigou o Fábio a caminhar, o Fábio está cansado porque o cara obrigou com ele, Jesus pega e fala assim, anda 2. Jesus chega para o cara e fala assim, lembra quando falou olho por olho, dente por dente? Jesus vai além. Ele fala para a pessoa fazer um pouquinho a mais daquilo que ela está habituada a fazer. Não é isso que ele fala aqui? Lembra do que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe a outra. A pessoa estava habituada, se o cara bateu nele ali, devolve. Pá, na hora, né? Pá, já devolve na hora. Mas não é assim. Jesus disse, se o cara te bater, dá outra face para ele. Vai além. Se ele te mandar caminhar 1 milha, caminha 2. Vai além. Aí eu comecei a pensar em mim, né? Falei assim, dá para eu fazer mais? Tem como eu fazer mais? Tem como eu ir além? No que eu posso ir além? No que a Gabi pode ir além? Dá para ir além daquilo que eu faço? Eu posso fazer um pouquinho mais do que aquilo que eu estou fazendo? Aí eu vi o vídeo desse cara, ele começou a falar de matemática. Eu não sei se eu coloquei isso aqui. Não, é o próximo. Ele fala o seguinte, na matemática tem um conceito, que é o conceito do zero em oposição ao infinito. Muito legal, nunca tinha escutado isso, meu. É muito bom isso aí. O zero em oposição ao infinito. E aí ele fala assim, isso é muito estudado, né? E muita gente considera isso, os dois, né? Esse tema e os dois antagônicos, um para representar o zero, para representar nada, e o infinito para representar tudo. Aí ele fala assim, mas se você parar para estudar o zero, você vai ver que o infinito está muito próximo do zero. E aí ele fala, um exemplo, velocidade versus tempo. Ele fala assim, se você quer ir daqui a determinado lugar, se eu quero ir daqui até o Rio de Janeiro, e eu levo um determinado tempo para chegar lá. Se eu, por exemplo, imprimir uma velocidade maior, eu vou reduzir o tempo. Se eu imprimir uma velocidade infinita, provavelmente o tempo vai se aproximar de 0. Aí ele fala que o infinito e o zero é a face, são duas faces da mesma moeda. Um está muito próximo do outro. O tudo está muito próximo do nada. E isso é um cuidado que a gente precisa ter. É um cuidado que a gente precisa, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente faz e onde a gente trabalha. Aí ele deu um outro exemplo. Isso aqui, pesquisa, internet. E eu achei muito interessante, porque ele fala assim, uma outra coisa que o pessoal hoje em dia pesquisa e quer saber de um tema. Eu coloquei um ali. Eu quero saber sobre um tema do amor de Deus. Então vou lá no Google e coloco, o amor de Deus. Eu não sei se dá para ver, mas ali aparece 10.600.000 resultados sobre o amor de Deus no Google, se você colocar lá. Aí ele fala que hoje em dia também está acontecendo a mesma coisa. As pessoas elas vão pesquisar e aí elas acham uma infinidade de assuntos, ou uma infinidade de pesquisas sobre aquele tema. O que acontece? A pessoa acaba não pesquisando nada. A pessoa acaba saindo sem nada. E aí se aplica o mesmo conceito. Você tem uma infinidade de informações e conhecimento, 0. Por causa do tanto de informação que às vezes você acaba desanimando. Né, Marcos? Desanima, não desanima? Desanima. E aí, a gente começa a perceber o seguinte. As pessoas, elas começam a se preocupar mais com essa situação de eu tenho tanta informação, e não sei nada.
O que eu preciso fazer para saber alguma coisa? Antigamente, o que o pessoal fazia? Isso na Idade Média, ou até, não sei, uns 50 anos atrás. Precisava-se de um professor. O pessoal ia atrás de um professor. Ia atrás de alguém para ensinar. Hoje em dia, a gente começa a ver as pessoas mais necessitadas de um professor. Está precisando de alguém para filtrar a informação. Está precisando de gente para compilar as coisas e passar. Porque é muita coisa. E às vezes a gente não se dá conta disso. Eu não me dou conta da quantidade de informação. E aí você começa a ver que essa geração, por exemplo, do Gabriel e dos amigos deles, talvez ainda não percebam isso, mas a próxima geração já vai dar muito mais valor a um professor do que a geração atual. Porque a gente está precisando de gente para filtrar as informações. É muita coisa. Antigamente, um cara, se ele era um artesão, ele queria ensinar uma profissão, ele trazia o discípulo do lado dele e ensinava a profissão para o cara. Ó, você vai fazer assim, você vai bater ali, você vai serrar aqui, você vai bater o prego ali, e no final vai sair lá o material. Você vai trabalhar aqui a massa, você vai fazer isso, você vai colocar tanto de fermento, tanto... Não é assim, Mateus? Se você quiser ensinar alguém a fazer, tem como ensinar só pegar o texto e falar, faz aí? Pega lá a receita, entrega na mão, fica igual? Não fica. Se você não estiver ali do lado, ensinando a pessoa a fazer, ela não consegue. E hoje em dia as pessoas precisam e estão buscando um professor. Mesmo que às vezes ele seja um professor do tema tal. Mesmo que eu queira aprender sobre uma área do português. Pedrão, eu não manjo nada de análise sintática. É isso? Ensina isso, Pedrão, porque eu não manjo nada. Aí eu chego lá e hoje em dia as pessoas elas querem saber desse assunto. Então, as pessoas vão ser valorizadas quando as pessoas chegarem e falar, ó, eu preciso saber disso, eu quero saber isso. E isso vai acontecer cada vez mais. A gente vai perceber isso muito mais. Aí eu comecei a falar assim, poxa, quando a gente começou a caminhar aqui, né, em comunidade, a gente sabia que ia ter um monte de desafio, sabia que ia ser difícil, mas às vezes a gente olha e fala assim, poxa, às vezes aparecem coisas para a gente que são diferentes daquilo que a gente estava habituado a ver, são situações diferentes, problemas diferentes, dificuldades diferentes, desafios diferentes. Aí eu falei, mas como que eu posso... numa crise, trabalhar melhor. Numa situação difícil, trabalhar melhor. Aí, no segmento gráfico, ou em um monte de segmento, tem uma frase que todo mundo fala, né? Está na dificuldade, está na crise, seja criativo, né? Você precisa usar criatividade. Criatividade foi o que as meninas usaram ontem com as crianças lá no Sesc. Você é doido, você viu lá as fotos? Negócio bem feito, meu. Fizeram uns negocinhos, colocaram lá na árvore, pô... Parabéns, Thaís. Caramba, meu. Aquilo ficou legal. Assim, a gente olha e às vezes acha que isso é pouco, mas não é. Porque eu tenho recurso, eu tenho como fazer. Então, dá para levar lá sei lá, num parque de diversão? Vamos levar lá no Parque da Mônica essa criançada? Não, vamos levar ali no Sesc, vamos fazer um negócio mais legal? Vamos fazer um negócio... diferente, vamos fazer um negócio melhor? É obrigação delas fazerem? Se elas se dispuseram a fazer, talvez. Mas, e o que você se dispôs a fazer? O que eu me dispus a fazer? Será que eu posso fazer melhor do que aquilo que eu estou fazendo? Será que eu posso dar um pouquinho mais do que aquilo que eu estou dando? Será que eu posso ser criativo? Eu não sei fazer isso que o Marcos fez. Aí, falei, aí Marcos, faz aí para mim, tem jeito? Eu não manjo disso. Mas talvez a minha capacidade criativa não seja desenvolver isso. Talvez a minha capacidade criativa seja outra coisa. Porque é fato, todos nós somos criativos. Porque a gente é filho de um pai
Criativo. E hoje em dia as pessoas não tem mais essa. Hoje em dia, se você chegar numa agência de propaganda, se você chegar em qualquer lugar que trabalha com criatividade, ninguém mais vai virar para você e falar assim, o cara vai falar assim, você trabalha com o quê? Com logística? Beleza, então eu quero que você trabalhe comigo. Porque o cara quer alguém que manja de lógica para trabalhar com ele. Você é um bom observador? Então você vai trabalhar comigo. Você precisa de alguém que observe. Porque, na realidade, a criação ela é a junção de um monte de ferramentas juntas. E de um monte de pessoas juntas. Dá para criar alguma coisa? Dá. Nós conseguimos fazer alguma coisa. Aí eu me deparei com esse assunto. Design Thinking. O cara que promove isso pelo mundo é esse tal de Tim Brown aí. E é uma metodologia muito legal, que eu aplico lá no trabalho, e que dá resultado esse negócio. Não é? Dá resultado. Porque você começa a perguntar e fazer as pessoas pensarem naquilo que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo isso. Por que você está fazendo? Isso é legal. E aí eu falei assim, mas isso é uma técnica que parece que ela é cristã, parece que nasceu, parece que é de igreja um negócio. Parece que dá para aplicar em qualquer coisa que você queira fazer. E dá. Esse conceito aí do design thinking, o que é? O cara começou a observar gente que trabalha com criação e desenvolvimento. O Roger, sabe o Roger? Imagina, você juntar o Roger, o Marcos, quem mais? O Gordon, que trabalha com música, o Alcides, que trabalha com tecnologia também, pega o Pedrão na área de literatura, balança num saco assim e vê o que vai sair. Ele começou a pensar que gente que trabalha com informação e criando conteúdo tem uma forma de pensar, tem uma forma de agir. Esse pessoal tem uma maneira de olhar para o trabalho que apresentam para ele. Antes deles começarem um trabalho, eles têm um processo de pensamento. Uma metodologia lá. Que passa pelo quê? E é doido, hein, gente? Porque o pessoal aplica isso fora e às vezes na igreja a gente não aplica. O pessoal fora no trabalho está aplicando isso à beça, de forma muito superficial. Muito superficial. E às vezes isso é muito interessante, porque é o que a gente já está habituado a fazer e que a gente poderia ser mais profundo naquilo que a gente faz. Que é empatia, colaboração, experimentação. Ele separou nessas 3 fases uma criação. Quer criar alguma coisa? Quer desenvolver alguma coisa? Você precisa passar pela empatia, depois pela colaboração e depois pela experimentação. Aí vamos lá. Aí fui lá o Aurélio de hoje lá. Às vezes tem uns negócios legais, tem uns negócios que não são tão bons. Empatia é a capacidade que a pessoa tem de colocar-se no lugar do outro, porém sem jamais perder essa condição de como se estivesse no lugar do outro. A empatia implica, por exemplo, em sentir a dor e o prazer do outro como ele o sente, perceber suas causas como ele as percebe, porém sem perder nunca de vista que se trata da dor ou do prazer do outro. Aí ele fala assim, se você tem uma ideia, por exemplo, se você quer fazer alguma coisa para alguém, fala assim, o Ângelo, por exemplo, o Ângelo está lá sentado, ele trabalha como segurança. Você percebe um monte de coisa que acontece à sua volta, certo? Fica de olho, vai olhando, vai olhando, vai olhando, o que vai acontecendo? Eu tenho certeza que em muitos momentos o Ângelo tem umas sacadas assim, se aquele cara que está fazendo aquela coisa não fizesse assim, seria melhor para ele do que ele ficar fazendo como ele está fazendo todo dia. Às vezes tem, não tem, Ângelo?
Cara, tem todo dia, porque é uma farmácia. Se a pessoa não consegue achar o que precisa em 5 minutos, é alguma coisa errada. Não é? E às vezes quem está parado olhando, você olha e fala assim... Às vezes você fala assim, pô, você não é criativo? Você é. Quer dizer que trabalhando eu sou fascista. Eu encaro criança, velho, jovem, eu encaro todo mundo. Pois é, e encara mesmo. Porque assim, hoje em dia a gente olha e fala assim... Para você que está querendo fazer alguma coisa por alguém, se você primeiro não parar para tentar perceber aquela pessoa, o que eu posso fazer por aquela pessoa? É mais fácil o quê? Você ir lá e começar a fazer? Pô, eu vou lá na casa do Weber, porque lá deve estar zoado, eu nem quero saber se está, eu vou lá para arrumar o guarda-roupa dele. Aí você chega lá e já chega arrumando o guarda-roupa do cara. Não é melhor dar um tempo? E às vezes a gente faz isso um monte de vezes. Alguém chega para falar uma coisa para a gente, eu sou muito assim. O cara entra na minha sala para falar assim, Marlos, é isso, eu já, faz isso, eu nem paro para ouvir o que o cara está falando. Eu nem paro para escutar o que ele está dizendo. E às vezes a gente faz isso no nosso trabalho, a gente faz isso na nossa casa, a gente faz isso com os nossos amigos, a gente faz isso em um monte de lugar. O que é empatia? Tentar se colocar no lugar do outro. Isso é muito difícil, muito complicado. Aí eu falei assim, deixa eu tentar aplicar isso para quem eu conheço, ou para quem eu já ouvi falar que é a pessoa mais criativa. Quem é a pessoa mais criativa que a gente já ouviu falar? Quem que é? Jesus, né? Tem ninguém que cria mais que Jesus, pô. Foi mais criativo que ele? Acho que não tem. Tem um cara que eu escrevi alguma coisa sobre ele, que é um tal de... e ele... um tal de Thomas Edison. Já ouviu falar? Thomas Edison. Deixa eu só achar aqui o que eu escrevi do cara. O cara tem mais de 2.000 patentes registradas. 2.000 patentes, ele registrou em vida mais de 2.000 patentes. Aí o cara falando, falou assim, 2.000 patentes é muita coisa para quem quer ter uma ideia. Isso há quanto tempo atrás esse cara viveu? Há muito tempo atrás. E esse Thomas Edison, ele falava uma coisa que era impressionante, e que o pessoal usa hoje no marketing, ou em qualquer coisa, ou... para criar, desenvolver, seja lá para o que for. Ele tem uma frase que eu não coloquei aí, mas que você pesquisar na internet lá, você vai ver que tem, ela é muito aplicada, que é o seguinte, e ele costumava falar que criatividade não é dom, né? E ele falava, criatividade não está relacionada somente à arte, criatividade está relacionada a trabalho, e muito trabalho. E ele falava assim, genialidade é 1% inspiração, 99% transpiração. Então, não tem como você fazer uma coisa se você não quer trabalhar por aquilo que você está fazendo. Não tem como você querer ter uma ideia sobre alguma coisa se você não quer se aplicar naquilo que você está tendo a ideia. Porque é chato a beça o cara chegar e falar assim, ô Pedrão, tive uma ideia para você. Para você trabalhar, tive uma ideia para você fazer. Oi, Vaninha, eu tive uma ideia para você usar para você, mas estou te dando trabalho. É chato isso. E às vezes isso acontece em um monte de lugares, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja, em vários lugares. As pessoas têm a cabeça fervendo de ideia, mas as pessoas não querem fazer, se aplicarem naquilo que estão criando e desenvolvendo. E esse cara falava isso. E aí eu falei assim, deixa eu pensar e me aprofundar um pouco mais. A gente está na superfície, vamos aprofundar e vamos chegar em Jesus. E aí tem um texto de Jesus, que eu falei assim, ele pede para a gente ir além, não pede Jesus? Ele não fala, vai além, oferece a outra face. Aí você vai ler sobre Jesus, lá em Isaías. Aí está falando de alguém que foi além. Ele foi além do como se.
Ele efetivamente se colocou no lugar, literalmente ele se colocou no meu lugar, literalmente ele se colocou no seu lugar. Para alguém criar alguma coisa, tem que fazer isso? Está explicado por que Jesus fazia o que ele fazia. Ele foi além. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Eu falei, caramba, isso é que é empatia, né? Ele foi além disso. Jesus deveria ser o maior exemplo de sucesso de criação. Ninguém foi tão além para nada, né? Aí eu coloquei um outro texto, eu não sei se eu coloquei ali, certamente, que está lá em Filipenses 2, 4, 8. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Outra pessoa falando que ele foi além. Ele tinha tudo, ele abriu mão de tudo, ele ficou com nada. De repente ele volta a ter tudo. Duas faces da mesma moeda, né? Zero e infinito, né? Jesus tinha tudo, nada, tudo. E tinha algumas características de Jesus que a gente precisa observar, para que a gente possa ter nessa caminhada que você tem, de quantos dias a gente tem agora? Era 300 e poucos na semana passada, não sei não, mas mais de 300 que a gente tem até o final do ano. E eu vou tentar fazer isso, eu espero que você também entende, que é uma coisa que Jesus fazia muito: observar e ouvir. Quer desenvolver alguma coisa? Quer criar alguma coisa? Quer fazer uma coisa diferente naquilo que você faz? E valeu, Buca. É confuso, né? Porque agora eu percebo porque é difícil os caras beber água. Porque ou você pensa, você bebe água, meu. É muito complicado. Ou você, quando você para você criar alguma coisa, se você estiver pensando em alguma coisa para você, ok. Mas se você estiver pensando em alguma coisa para o outro, não tem como você fazer isso sem observar e ouvir. Aí eu fiquei pensando, mas Jesus observava e ouvia? Observava e ouvia. E aí eu comecei a colocar momentos, né? E só depois dele observar e ouvir é que ele ia fazer alguma coisa. É só depois ele parar, ver o que estava acontecendo ao redor dele, que ele agia. Jesus não era de agir igual eu, né? Igual eu faço. Já age. Não, Jesus tinha time, ele tinha tempo. Jesus o negócio com ele era certo, era direito, sabe? É impressionante, quando você fica olhando assim, você fala, caramba, é impressionante como ele fazia as coisas. E lógico, ele era Deus, mas é bom ver como Deus age, é bom ver como Deus trabalha. E aí tem um texto, eu não coloquei todos os textos, mas tem um texto, por exemplo, da oferta da viúva, que ela vai lá e oferta no gasofilácio lá. Jesus está lá parado, observando o pessoal dar. O pessoal ia lá e colocava a oferta. Pá.
Chega uma hora que Jesus pega, depois que ele viu, acabou, ele chama lá os discípulos e fala assim, ó, aquela viúva foi a que deu mais, porque o que ela deu foi tudo o que ela tinha. Então ele abriu a boca para falar depois que ele tinha observado todo mundo ali, pá, todo mundo foi lá, entregou o dízimo, deu lá, e aí no final ele para e fala, aí ele fala, ele solta um negócio que, é impressionante. Tem outras partes que ele fala, na hora que os campos estão brancos, ele levanta o olho, olha para a cidade, e ele fala, os campos já estão brancos, vamos rogar a Deus para que Ele mande mais trabalhadores. Jesus não faz isso? Ele levanta os olhos, ele observa o que está acontecendo ao redor dele. E outras coisas, ele entrou na casa de Simão, ele começou a reparar em como Simão estava tratando ele. Aí de repente chega uma mulher, Marcos falou sobre isso no acampamento, né? Chega uma mulher, começa a lavar os pés de Jesus com perfume. Aí Jesus pega, o cara começa a pensar mal de Jesus, se ele soubesse quem é essa mulher, aí de repente Jesus solta uma, desde a hora que eu entrei na sua casa, você não me deu o beijo que você costuma dar, você não fez isso, você não fez aquilo, você não ungiu a minha cabeça com óleo, você não fez isso, você não me deu água para eu lavar os meus pés. Essa, desde a hora que eu cheguei, não para de molhar os meus pés com a lágrima, e não para de secar com os cabelos dela. Poderia ser só uma coisa assim, não, eu conheço ela, deixa quieto, deixa ela aí, eu sei. Mas para Jesus não bastava só ser isso, tinha que ensinar, ainda tinha que pegar na mão e ensinar. Jesus fazia isso, chegava para o cara e falava, você não fez aquilo que você deveria ter feito, beleza? Isso seria eu falando, né? Mas não Jesus, pô. Deixa eu para lá. Jesus ouvia o pedido dos necessitados, gente. Chegava o pessoal e falava, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus parava. Chegava lá o soldado e falava para Jesus, meu servo está lá em casa. Você, por favor, cure-o. Ou meu filho, ou minha filha, você nem precisa entrar na minha casa, daqui de onde você está, você vai falar, e meu filho vai ser curado lá. E Jesus escutava, porque eu fico pensando, né, o pessoal de hoje, os caras que são os bambambãs, né, os caras que fazem as coisas, esse pessoal não escuta ninguém, gente. Cara que se acha, não escuta ninguém. O cara sai parando assim, sai passando em volta, aí junta todo mundo, junta aquele monte de gente para falar assim, me dá não sei o que, me faz isso, faz aquilo para mim. Jesus, ele tinha a capacidade de todo mundo em volta dele, ele parar e escutar o pedido da outra pessoa para ele. Para mim e para você isso pode ser pouco, mas imagina quantas pessoas vinham até Jesus toda hora para pedir coisas para ele. Imagina, por exemplo, pega uma pessoa conhecida, coloca ela na rua, o tanto de gente que vai chegar a pessoa pedir dinheiro, para pedir não sei o que, uma pessoa que tenha, né, conhecida aí, bota o cara na rua, você vê quantas pessoas vão ficar em volta dele falando o quê? Pedindo, e aí é uma infinidade de pessoas pedindo, e o cara fazendo o que por essas pessoas? Nada. É um monte de gente falando, e ele escutando quantas pessoas? Ninguém. E às vezes a gente está assim, a gente está andando, é um monte de gente falando, e a gente está escutando quem? Ninguém. Nada. De novo é o infinito contra o zero. É uma multidão de coisas e zero na prática. Aí eu coloquei um questionamento aqui. E você? Como anda a sua observação? Você tem ouvido a necessidade dos outros? Você se coloca no lugar dos outros? Para mim é punk, sabia? Eu olho para mim e falo assim, eu não.
Eu me coloco muito pouco no lugar das outras pessoas. Eu me coloco muito pouco no lugar dos outros. Eu escuto muito pouco. Observar para mim é muito difícil. Parar ali e ficar olhando aquilo que está acontecendo. Para mim é muito complicado fazer isso. Mas se eu quero, eu preciso desenvolver isso. Se eu quero ajudar em alguma coisa e fazer alguma coisa, eu preciso desenvolver isso. As ideias surgem após reflexão sobre o que foi visto, ouvido e sentido. No entanto, não é toda ideia que pode ser aplicada de imediato. Muitos fatores devem ser levados em conta. E é para isso que a gente precisa de colaboradores. Aí não foi. Foi aí, gordinho? Desculpa aí. Ah, é? Colaboração remete à ideia de uma atividade realizada de forma cooperativa entre 2 ou mais indivíduos. E eu falo que isso aí dá certo, gente, porque assim, eu estou aplicando isso lá e o resultado é impressionante isso no ambiente de empresa, que dirá, né? Se quiser fazer um exercício disso na sua casa, você vai falar, é punk isso daí, é muito bom. Coisa que a gente já sabe, né? Que você tem que ouvir, que você tem que escutar, que você tem que observar, tudo coisa que a gente já está cansado de saber, mas que a gente às vezes, quando alguém vem falar alguma coisa, você parar, fala aí, sossegar, diminuir um pouco o ritmo, batida do coração. Tem gente que trabalha, tem cara que trabalha até com yoga e frequência, os caras falam assim, diminui, calma, e aí você sossega, escuta, deixa a pessoa falar, e aí talvez saia alguma coisa de útil daquilo que você aplique e daquilo que você fale. Eu olhei para a Heloísa ali, ela está me olhando com a cara. Oi, Heloísa. Não me olha assim, não. Eu já tô com vergonha aqui. Você ainda me olha assim. Assim, brava para mim, nervosa. Aí eu tô lá, colaboração. Internet é um bom exemplo de colaboração, né? A internet foi criada com um monte de cabra cooperando com a internet, né? Então todo mundo foi lá e todo mundo deu um pouquinho, mandou um pouquinho lá, ó, coloca isso, faz aquilo, e aí temos a internet da maneira como a gente tem hoje. Dá para você fazer sozinho? Às vezes dá, mas eu garanto para você que se você aprender a trabalhar com outras pessoas, seu resultado vai ser melhor. Vai ser um resultado, vai atingir mais gente, creio eu. E Jesus fazia isso. Eu fiquei pensando, Jesus precisava de outra pessoa, né? Jesus é muito melhor que eu. Ele precisava de alguém para fazer alguma coisa? Não, Jesus não precisava de ninguém para fazer nada. Mas de repente, está lá Jesus criando o mundo. E aí a palavra que ele usa para criar o mundo é façamos, né? Façamos. Quando ele fala para criar o homem, ele usa esse termo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, mais de um. São 3, que são um. Né, Gabriel? A Trindade, 3 em 1. E aí eu pensei assim, não, mas com Deus beleza, porque ali todo mundo é igual. Para que Jesus ia se envolver e dar moral para um bando de discípulo, cabeça de bagre, pescador? Né? Imagina. E às vezes eu fico pensando nisso, que assim, às vezes a pessoa, ela fala assim, eu estudei, às vezes eu tenho isso onde eu trabalho, né? Eu lido com pessoas que, graduada, pós-graduada, não sei o que, MBA, e eu não tenho nada disso. E é complicado, às vezes você para do lado de uma pessoa, que o cara tem tanta coisa, que você vai falar alguma coisa para o cara, às vezes o cara nem te escuta,
Às vezes o cara nem para te ouvir. Isso no normal, isso no ambiente de empresa. Às vezes, por exemplo, tem empresas que um diretor não fala com o faxineiro, porque não está no mesmo nível dele. Então, para que eu vou falar com o faxineiro, cara? Isso é comum, não pense que não é comum, é muito comum. Você está no mesmo nível que eu? Não, então não fala comigo, bicho. Para que você está vindo? Chama lá o seu gerente, seu diretor, e fala para ele vir falar comigo, com você eu não vou falar. Isso é muito comum. Mas Jesus, cara, não era assim. E ó que Jesus, como diz o meu cunhado, era top, né? O Alexandre sempre fala isso. Jesus não tinha ninguém maior, mas Jesus parava e dividia com os discípulos dele. E aí teve um momento que é deixa eu ver se esse está aqui. Esse aí. Tem muitos exemplos de colaboração de Jesus que são muito legais, mas esse exemplo é legal mesmo, porque o Marcos, ficou da hora esse Jesus aí, né? Porque assim, ele está olhando, ele observa, ele olha para a multidão e fala assim: meu, esse pessoal precisa ir embora. Esse pessoal precisa comer. Só que o pessoal não vai embora. Aí Jesus pega e fala o quê? Vira para eles e fala assim: então, dá uma tarefa para eles. Anda no meio do pessoal e traz o que o pessoal tem para comer. Divide eles em grupos e traz o que eles têm para comer até aqui. Jesus podia ter feito assim: tem um moleque no meio do não sei o que, tal, com uma cesta, vai lá, traz aquele moleque até aqui. Ele poderia ter feito isso? Poderia, cara, tranquilo. Ele não falou isso lá de Natanael, lá quando ele chegou lá e estava andando, ele falou assim: eu te vi lá embaixo da figueira, lá, você estava fazendo não sei o que, não sei o que. Ele não podia ter feito isso? Podia, tranquilamente. Só que ele foi lá, catou os caras e falou assim: junta, traz o garoto chegou até a frente de Jesus, coisa que foram eles que foram atrás, eles participaram. E por várias vezes você vê Jesus, antes de criar alguma coisa, antes de fazer alguma coisa nova, você vê ele envolvendo as pessoas ali, e você vê ele trazendo as pessoas para perto, para que as pessoas participem daquilo que ele está fazendo, para que as pessoas contribuam. Eu fico pensando nesse garoto aí depois, né? Foi o que eu levei, que Jesus multiplicou. Você acha que alguém esquece um negócio desse? Não esquece nunca na vida, meu. Se o moleque não esquece, ele vai lá tirar uma foto com o Neymar? Você é louco, velho? Neymar, eu estou com raiva dele, porque está devendo para o Santos, mas tudo bem. Eu estou com a bronca do Neymar, porque está devendo lá para o Santos e não paga, mas tudo bem. Mas o moleque vai lá, tira uma foto com o cara e não esquece nunca. Imagina esse garoto que está lá, com os pães e os peixes na cesta, de repente ele vê aquele negócio multiplicando, e alimentando mais de 5.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças. E foi aquilo que ele entregou. É legal, meu, isso aí. A gente, quando a gente pega e fala assim, quando você pega o seu dinheiro e você dá para alguma coisa que que atinge outras pessoas, que tem uma dimensão maior, você não fica feliz? Você fala assim: meu, eu ajudei com aquilo ali tem um pouquinho meu ali, eu ajudei lá, eu coloquei um pouquinho de mim. Você vai fazer uma festa, você leva um pratinho, eu contribuí. É tanta coisa para contribuir, é tanta coisa para fazer, e eu fico pensando, né, que a gente pode fazer um pouquinho mais. A hora que Jesus envia os 70 discípulos, deixa eu correr. A hora que Jesus envia os 70 discípulos, que ele manda lá para as cidades e o pessoal começa a pregar o evangelho, ele fez eles sentirem um pouquinho do gosto do que é fazer aquilo que Jesus fazia. Eles sentiram um pouquinho do que era isso.
Nem toda ideia pode ser aplicada, por isso precisamos da colaboração das pessoas e da associação de ideias. A partir daí devemos nos concentrar na escolha da melhor opção e então chega o momento de executar a ideia. Aí eu coloquei esse vídeo aqui. Onde que eu aperto aqui para... Oh, Gusteau was right. Oh, yeah. Oh, amazing. Each flavor was totally unique. But combine one flavor with another, and something new was created. Porque assim, esse rato ele é cozinheiro, né? E aí ele pega um morango, pega um queijo, prova, daí ele pega o morango, prova, aí ele fica, nossa, mas o sabor disso é único e desse é único. Aí ele pega e fala assim, se eu juntar os dois, eu crio uma outra coisa. E às vezes, é interessante isso. Uma ideia, na maioria das vezes, ela é metade de uma ideia. Você, na maioria das vezes, vai precisar de uma outra pessoa para fazer essa ideia inteira. Você vai precisar de outro para agregar naquilo que você está fazendo. É assim com a internet. Hoje em dia você precisa de um monte de colaborador. Quem trabalha desenvolvendo sabe disso. Hoje em dia, para você criar alguma coisa, tem que pesquisar na internet, tem que pesquisar formas que as coisas já foram feitas. E às vezes tem gente que vai lá, cria uma coisa e coloca lá à disposição do outro. Ó, eu fiz, mas está aqui, ó, para quem precisar. Se você precisar ir além daqui, vai lá, seja feliz. Isso acontece muito fora. Isso pode acontecer muito mais dentro do ambiente igreja, né? E aí chega a hora de executar. Deixa eu ir para o próximo aqui. Experimentar é o método científico que, partindo de uma hipótese, consiste na observação e classificação de um fenômeno em condições controladas. Jesus sempre fazia o que o Pai mandava ele fazer, sempre fazia o que o Pai dizia para ele fazer. Eu pensei assim, se Jesus fazia um brainstorm lá com Deus e Espírito Santo à tarde, na hora que ele ia orar, a última palavra sempre era do Pai, né? Se ele chegar e falava assim, aquela tempestade de ideias, né? Que é brainstorm lá, que o pessoal usa muito. Se você está lá, todo mundo dando ideia, Jesus chega no final da tarde e ele orar e falava de todas as coisas que tinham acontecido e de repente escutava o Pai falar todas as outras coisas para ele e no final o Pai virava e falava assim, então, mas vai ser assim, 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 a direção é essa, vai lá e faz. E aí Jesus escutava o que o Pai fazia e bora fazer o que o Pai me mandou, porque a minha vontade é fazer a vontade do Pai, o meu desejo é fazer aquilo que Deus quer que eu faça, então bora fazer aquilo que Deus me pede e me manda fazer. Jesus era assim, Jesus, ele não, ele focava em ter o resultado que Deus pedia para ele, isso era mais importante para Jesus. E se você pesquisar, gente, tem muito mais coisa, mas se você pesquisar, você vai começar a ver tanta coisa que Jesus fazia, e tanta coisa que ele criava, e tantas situações que eram criadas por Jesus, que você vai ficar assustado, você vai ficar impressionado, porque assim, hoje em dia o cara vai, ele não quer mais comprar um celular, hoje em dia você quer o que o celular pode fazer, né? Ninguém mais quer o aparelho, você quer o benefício daquele aparelho, você quer o benefício daquele produto, você não quer mais comprar uma televisão, você quer uma Smart TV, você quer uma TV que conecta na internet, que faz não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Hoje em dia ninguém mais quer produto, você quer o serviço, você quer o que aquilo te traz de benefício. Jesus já fazia isso há muito tempo. Ele já chegava para o pessoal e falava assim, ó, se você me ouvir, a água que eu te der vai sair de dentro de você e a sua vida vai ser abundante. Jesus já ia além, ó, há muito tempo. E é claro que a gente está falando de Deus, é claro que a gente está falando de Jesus, mas e eu e você? Daquilo que a gente pode fazer para
para produzir mais para Deus, para produzir mais para o Senhor? Do que a gente tem tanto medo? Eu comecei a pensar, eu, por exemplo, tenho medo de errar. Mas se você não tenta, se você não erra, você não vai acertar. Jesus não tinha esse problema, mas eu e você, nós vamos ter esse problema. Mas vale a pena ficar com tanto medo de errar, que faz você não fazer, que faz eu não fazer? O amor, né, ele lança fora o quê? O medo, né? O amor lança fora o medo. E tem ideia melhor do que o plano de resgate da humanidade? Tem plano melhor estabelecido do que esse? Também não tem. E lembra o que a gente estava falando lá no começo? Lembra que a gente estava falando lá no começo que o nosso caminho a gente pode fazer mais? Se alguém vai e coloca uma barreira na sua frente, você tem que pensar como você vai pular, se você pode ir pelo lado, se você tem que pular, se você vai subir ou não. Eu creio que cada pessoa aqui vê e enxerga formas diferentes de se fazer aquilo que a gente faz. Tem gente aqui que pode olhar eu tocando, eu já falei isso para o Vitor várias vezes. Aí, Vitor, no dia que você quiser tocar, pode vir tocar. A hora que você quiser fazer, pode fazer, porque assim, o Jonathan, na hora que você quiser tocar, pode vir tocar. Às vezes você está vendo eu errar aqui, aquela música eu tocaria diferente, eu faria melhor, eu faria desse jeito. E às vezes é assim, as pessoas podem contribuir. Você tem alguma coisa que você pode fazer. Todos somos filhos de um Deus criativo. Eu estava pensando, às vezes as pessoas perguntam se não é perda de tempo a gente fazer o que a gente faz, a gente está onde a gente está, a gente acordar domingo de manhã, vir para cá, tocar, escutar aquilo que os pastores falam, estar com os adolescentes, falar com eles, se não é perda de tempo, isso tudo, ou se no final a gente não vai se arrepender daquilo que a gente está fazendo, porque às vezes bate isso, né? Às vezes a gente tem experiências passadas que a gente olha e fala assim, eu me arrependo daquilo que eu fiz, da maneira como eu agi, da maneira como eu fui, como eu me arrependo de ter sido daquele lugar, feito aquilo ou feito aquilo outro. Às vezes bate isso na gente, né? E aí, eu não sei se talvez é porque a gente esteja envelhecendo, eu no meu caso, mas a cada dia que passa, eu me convenço que o arrependimento é o inverso da convicção. Aí eu achei aquilo o máximo, gente, aquilo o máximo. Arrependimento igual a convicção, isso é legal, né? O cara fez isso, eu achei muito louco. Depois vocês veem esse vídeo, vocês vão entender daquilo que eu estou falando, é muito bom. Gustavo Reis, ele fala sobre educação, fenomenal. Professor de matemática, inclusive. E ele fala, o arrependimento é o inverso da convicção. A cada dia que eu ensino sobre o amor de Deus, e aí vai uma pergunta, você já ensinou sobre o amor de Deus para alguém? Devia experimentar, ensinar sobre o amor de Deus para alguém, vai mudar a sua vida. A cada dia que eu vejo os pastores trabalhando naquilo que eles têm que fazer, e olha que é muito trabalho, é muito esforço, a cada dia que eu vejo eles lá estudando, juntando para ver um tema, sendo criativo com as apresentações, sendo criativo com a forma de fazer, colocando de si naquilo que aplica, eu tenho que valorizar isso. Por que as pessoas acham que isso é obrigação do outro fazer? Não é obrigação, está indo além. Porque a obrigação era catar a Bíblia, abrir só e falar. Mas às vezes está indo além, para que você entenda melhor, para que você consiga aplicar isso mais, para que você consiga desenvolver melhor. Como é bom você estar em lugares onde as pessoas são criativas. Como é bom usar a criatividade para passar a mesma essência de Cristo que o pessoal sempre usou e sempre
passou há mais de 2000 anos, o pessoal vem passando essa essência de quem era Cristo, de como Ele é, de como Ele age hoje, de como Ele faz. E ver os pastores potencializando essa criatividade na vida da igreja, dizendo: nós precisamos ser criativos, precisamos fazer mais, nós não temos tanto dinheiro, então precisamos ser criativos. Nós não somos uma igreja universal, precisamos ser criativos. Nós não temos um canal de televisão, temos que ser criativos, precisamos fazer coisas diferentes, sem perdermos a essência do que é mais importante. O que é mais importante? Comunicar Jesus, comunicar o Pai, comunicar o amor dEle. Como vamos fazer isso? Aí, cada um de vocês pode contribuir. E toda vez que a gente olha para isso, eu vejo que a minha convicção aumenta. Perceba então que quando eu chegar lá no final da carreira, provavelmente a minha convicção vai ter tendido ao infinito. E o meu arrependimento por estar aqui e de fazer o que a gente faz, muito provavelmente vai tender a zero. Vamos baixar nossas cabeças? Senhor, eu quero te pedir para o Senhor ter misericórdia de mim, Deus.